Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos hoje. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Leremos o capítulo 2, versos 1 a 12. Mateus 2, do 1 ao 12. O texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa é a Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos, Pai, que através dela o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos console, que o Senhor nos exorte. Usa a minha vida, Pai, e me ilumina pelo Espírito Santo, assim como ilumina os meus irmãos pelo seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Natal é, sem dúvida, a história mais linda e mais surpreendente já contada. O Natal é a história do Deus eterno que escolheu entrar no tempo. O Natal é a história do Criador que se fez criatura. É a história do Rei dos Reis que nasceu em uma simples manjedoura. Naquela noite, em Belém da Judeia, a cidade estava cheia por causa do recenseamento, as hospedarias estavam lotadas e uma jovem grávida estava prestes a dar à luz. Parecia um dia comum para Belém da Judeia em meio ao recenseamento. Mas, enquanto o mundo dormia, um milagre divino estava em curso. O Filho de Deus estava nascendo. Deus poderia ter escolhido o mais belo palácio ou então um grande exército para anunciar esse nascimento, mas não. Deus preferiu falar a simples pastores que estavam no campo, através de anjos, e guiar sábios do Oriente com uma estrela. Meus irmãos, o nascimento de Jesus revelou o que há mais de profundo nos corações humanos. Alguns o adoraram, como os magos, que viajaram quilômetros para o encontrá-lo. Outros o rejeitaram, como Herodes, que viu em Jesus uma ameaça ao seu trono. E outros ainda foram indiferentes, como os líderes religiosos que, mesmo conhecendo as Escrituras, não se importaram em ir até onde Jesus estava. Mas veja que essas reações vividas há mais de 2000 anos atrás continuam ressoando no meu e no seu coração. Diante de Jesus, as pessoas continuam respondendo de 3 maneiras. Ou então elas rejeitam a Jesus como fez Herodes,
ou então elas são indiferentes a Jesus como os líderes religiosos, ou então como os magos, elas o adoram. E nessa manhã eu te pergunto, qual tem sido a sua postura diante de Jesus? Ao estudarmos essa passagem do Evangelho de Mateus, veremos essas 3 reações e seremos desafiados a refletir profundamente como nós temos respondido ao Rei que nasceu para salvar o mundo. E a primeira reação dessas, meus irmãos, é a de rejeitar a Jesus. Rejeitar a Jesus. Vejam comigo o verso 3 e também o verso 16. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Agora o verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. O Herodes referido aqui neste texto, meus irmãos, é Herodes o Grande, que era o rei que governava a Judeia na época do nascimento de Jesus. E este homem era marcado por paranoia, por sede de poder, por egoísmo, por violência. Esse Herodes aqui foi coroado em 40 a.C., casou-se 9 vezes, e em sua busca doentia por manter o seu trono, ele ordenou o assassinato de 49 aristocratas. Um dia, sua irmã Salomé, aquela mesma Salomé de João Batista, fala para ele assim, você está mandando os seus filhos, como era o nome deles mesmo? Alexandre e Aristóbulo, para estudar em Roma, eles vão voltar, eles vão ficar mais preparados, mais inteligentes que você, e eles vão se tornar líderes melhor do que você, Herodes. Ele mandou matar os seus próprios filhos, porque ele tinha medo de perder o seu reinado, perder o seu trono. Herodes ainda mandou matar sua mulher, porque um dia ele ia viajar, ficar muito tempo fora, ele imaginou que por ele ficar um tempo fora, ela poderia atrair ele com alguém, então ele mandou matar ela. Não havia acontecido nada, mas pela cabeça paranoica de Herodes, ele mandou matar todo esse pessoal aqui. E ao olharmos para quem era esse facínora, entendemos por que Jerusalém inteira ficou alarmada também. O povo sabia o que Herodes era capaz de fazer quando ele se sentia ameaçado, quando ele sentia o seu reino, o seu trono ameaçado. E este rei, Herodes o Grande, é o retrato perfeito de quem vê Jesus como uma ameaça. Porque quando a notícia do nascimento do verdadeiro rei chegou, ao invés de esperança, Herodes sentiu medo. Ao invés de alegria, Herodes sentiu perigo. A idolatria no coração daquele homem não suportava outro rei além de si mesmo. E isso, meus irmãos, revela algo para nós. O reinado de Cristo sempre confronta os reinos pessoais que nós construímos. Jesus confronta o orgulho, desnudando a realidade de que nós, meus irmãos, não somos autossuficientes. Jesus confronta o pecado, chamando-nos ao arrependimento e à santidade. Jesus confronta esse desejo de controle que nós temos em nossas vidas, exigindo entrega, exigindo submissão ao seu senhorio. Mas preste atenção nisso, porque qualquer pessoa que planeja, que busca usurpar o trono que é devido somente a Jesus Cristo, caminha inevitavelmente para a destruição, para a morte. Sabe qual que foi o fim de Herodes? Ele morreu em 4 a.C., sofrendo fisicamente e mentalmente. Flávio Josefo, o maior historiador da época, documentou que a doença que Herodes tinha quando morreu causava febre intensa, causava gangrena lá nas partes genitais, dores intensas abdominais, convulsões, problemas respiratórios e paranoia. Esse foi o fim de Herodes. E o fim de Herodes, meus irmãos, é um alerta solene para mim e para você, porque todo aquele que rejeita e persegue o verdadeiro rei terá um fim trágico, marcado pela morte e pelo juízo eterno.
Isso merece a nossa atenção, porque será que em nossos corações nós não temos rejeitado a Jesus, como fez Herodes? Talvez é verdade, não com a mesma violência, talvez não com a mesma raiva, mas com a mesma resistência. Pense nisso, meus irmãos, porque toda vez que nós preferimos o pecado à santidade, toda vez que nós preferimos o orgulho à humildade, toda vez que nós preferimos a autossuficiência à dependência de Cristo, nós agimos como Herodes. Herodes até tentou desesperadamente se manter no trono, mas vocês viram bem como foi o fim da sua vida. Agostinho, no seu livro Confissões, disse a seguinte frase: Tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Queridos, quando nós estamos fora de Cristo, nós só encontraremos inquietação, nós só encontraremos morte. Mas quando estamos em Cristo, encontraremos a verdadeira paz e vida eterna. Herodes morreu tentando eliminar esse Cristo, mas Jesus está vivo, meus irmãos. Herodes morreu, mas Jesus vive. E ele estende a sua mão em graça. A questão é, você vai rejeitar esse Jesus ou você vai se render a esse Jesus? Se por um lado, Herodes reagiu a Cristo com ódio e com violência, os principais sacerdotes e escribas reagiram de um modo que, ainda que sutil, é até mesmo mais perigoso. Porque a maneira que os principais sacerdotes e escribas reagiram a Jesus tem um verniz religioso, que nos levam à segunda reação a Jesus, que é ser indiferente a Jesus. Ser indiferente a Jesus. Veja comigo os versos 4, 5 e 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Quando soube do nascimento do Messias, Herodes mandou chamar os principais sacerdotes, os escribas, para obter informação de onde que Jesus tinha nascido. E a resposta desses líderes demonstra que eles conheciam muito bem as Escrituras e sabiam exatamente o local profetizado. E até aqui tudo bem, é o que a gente espera de líderes religiosos. Mas você já percebeu, ao ler esse texto aqui, que mesmo sabendo onde Jesus ia nascer, os líderes se demonstraram indiferentes a esse maior acontecimento da história? Eles sabiam onde o Messias estava, mas não se deram ao trabalho de viajar 8 quilômetros, porque essa era a distância de Jerusalém para Belém, 8 quilômetros. Eles sabiam onde estava, mas não se deram ao trabalho de ir até lá. Enquanto os magos vinham de terras distantes buscando adorar o rei, os líderes religiosos que conheciam a verdade, tinham alcance da verdade em suas mãos, não moveram sequer um dedo. E essa cena, meus irmãos, não serve apenas para a gente criticar os líderes religiosos daquela época, mas serve de alerta para nós, porque é possível sim, nós termos conhecimento sobre Jesus, mas mesmo assim estarmos distantes dele. Ou seja, nós podemos estar na igreja, nós podemos trabalhar em algum ministério, trabalhar em alguma sociedade interna, podemos conhecer a doutrina da igreja, conhecer a sã doutrina até, ter todas as informações sobre Jesus, participar da escola dominical, vir em todos os cultos, reunião de oração, mas ainda assim, ter um coração frio, ter um coração distante do Senhor. Quantos não têm vivido um cristianismo de ativismo, onde tudo é feito mecanicamente, mas o coração não vibra mais pelo Evangelho? E quanto a nós, será que nós não temos muitas vezes reagido como esses líderes? Talvez não repudiamos a Cristo como fez Herodes, mas também não buscamos com fervor, com vontade, com alegria. Será que o nosso coração já não está frio? Será que o nosso coração já não está acostumado com o Evangelho? Cuidado, meus irmãos, porque conhecimento sem devoção,
Ortodoxia sem ortopraxia, religião morta. E veja bem porque essa indiferença é perigosa, meus irmãos. Porque o que aconteceu com esses líderes que a primeira reação foi de indiferença? Eles se tornaram os piores inimigos de Jesus em seu ministério. A indiferença, meus irmãos, se torna hostilidade. A indiferença se torna hostilidade. Porque, se vocês lembrarem bem, foram sacerdotes e escribas que tramaram a crucificação e a prisão de Jesus Cristo. Veja, em Mateus 15:8, as Escrituras nos alertam o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, que nós não sejamos como esses líderes religiosos que, apesar de luz na mente, tinham trevas em seus corações. Que Deus nos livre de uma fé fria, de uma fé formal, de uma fé sem vida, e que o Espírito Santo desperte em nossos corações uma devoção verdadeira, fazendo com que nós nos levantemos, caminhemos e nos prostremos diante do Rei. Não deixe, meu irmão, que a indiferença domine o seu coração, porque Cristo veio para salvar, Cristo veio para transformar, para reinar, e Ele está aqui. E a pergunta é: você vai ignorá-lo ou você vai adorá-lo? Nós vimos a hostilidade de Herodes e a indiferença dos líderes religiosos. Mas agora vamos olhar então para a postura que nos é devida diante do Natal, diante de Jesus Cristo. Adorar a Jesus. Adorar a Jesus. Leiam comigo os versos 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Enquanto Herodes ofereceu hostilidade, os líderes religiosos ofereceram indiferença. Os magos servem então como exemplo de uma correta resposta ao nascimento do Senhor. Esses magos, meus irmãos, não eram reis. E a Bíblia também não diz que eles eram 3. Esses magos eram estudiosos dos astros, provavelmente vindos da Pérsia. Ou seja, eles eram gentios, vieram de longe. Completamente diferente dos líderes judeus. Os magos não tinham as escrituras. Os magos não tinham sinagogas. Os magos não tinham os pais, não tinham os profetas. Mas mesmo assim, Deus em sua graça usou aquilo que os magos conheciam, os astros, para atraí-los a Jesus. Só que, meus irmãos, vocês já perceberam que a estrela ia os guiar até Jesus. Mas para onde que a estrela os levou? Jesus estava em Belém. Para onde a estrela os levou? Jerusalém. Por quê? Por quê que a estrela levou os magos a Jerusalém ao invés de levar em Belém, já que ele estava lá? Sabe por quê? Porque o conhecimento pleno, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento completo de Jesus, meus irmãos, só vem através das Escrituras. Ao chegar em Jerusalém, os líderes citaram a profecia de Miqueias 5:2, e isso, os magos já estavam presentes. A profecia de Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, quem deseja conhecer a Jesus Cristo, precisa se voltar para a palavra de Deus. Você quer saber por que Jesus veio? Você quer saber por que Jesus viveu? Você quer saber por que Jesus morreu? Por que ele ressuscitou? Por que ele vive eternamente? Vá às Escrituras. Enquanto Herodes estava perturbado de raiva, enquanto os líderes estavam apáticos, os magos expressaram a alegria daqueles que encontram a Jesus Cristo. Chegando à casa onde Jesus estava, os magos se prostraram e o adoraram. Meus irmãos, essa é a única resposta adequada para quem encontra o Salvador. Prostrar-se, reconhecer a sua majestade e então entregar aquilo que se tem de mais valioso. Os magos fizeram isso.
Eles ofereceram 3 presentes que revelaram de maneira profética quem era aquele que a estrela havia anunciado. O primeiro presente foi um presente digno de um rei. Nós bem sabemos, Jesus é o Rei dos Reis, soberano sobre todo o universo. Por isso o primeiro presente foi o que mesmo? Ouro. O segundo presente era usado por sacerdotes nos rituais para oferecer as orações. Jesus, meus irmãos, é o sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens que intercede por nós. Por isso, o segundo presente foi incenso. E o último presente era usado para embalsamar os mortos. Meus irmãos, Jesus é o profeta que entregou a sua própria vida em nosso lugar. Sua morte e ressurreição trouxeram salvação e redenção para todo aquele que crê. Por isso, o último presente foi mirra. Meus irmãos, os magos reconheceram que aquele na manjedoura não, o menino já era grande, aquele não era apenas um menino comum, mas era o rei prometido. Aquele era o salvador do mundo, digno de toda adoração. Veja que interessante o que acontece a seguir no versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, após adorarem a Jesus, os magos foram advertidos a voltarem para casa por outro caminho. E talvez, se a gente ler muito rápido, parece que não tem muita informação aqui esse versículo. Mas esse detalhe precisa falar comigo e com você, porque, meus irmãos, ninguém que encontra Jesus continua o mesmo. Todo aquele que encontra o Rei dos Reis tem a vida transformada. O coração muda, a mente muda, as atitudes mudam e não dá mais para andar na mesma estrada. Toda vez que alguém encontra Jesus, não dá mais para voltar pelo mesmo caminho. E olhando para tudo isso, como nós temos reagido diante de Jesus, diante do Natal? Será que nós temos buscado a Cristo com o mesmo zelo desses magos? Será que temos nos prostrado diante de Jesus em adoração sincera? Será que nós temos oferecido a Jesus aquilo que nós temos de mais precioso? O tempo, o recurso, o coração, como expressão de amor e de devoção a Deus? E depois de encontrar a Jesus, a nossa vida tem seguido por outro caminho? Temos vivido de maneira transformada em obediência e santificação? Queridos, adorar a Jesus não significa apenas se ajoelhar ou cantar louvores, mas significa reconhecer quem Ele é, o Rei que reina, o sacerdote que intercede e o profeta que entregou a sua vida para nos salvar. Adorar a Jesus significa nos prostrar com humildade, entregar tudo a Ele, para que Ele transforme tudo em nossa vida. Estes magos que vieram de longe nos ensinam que Jesus é digno de ser buscado e celebrado. Enquanto alguns o rejeitam, alguns o ignoram, os verdadeiros adoradores se prostram diante de Jesus com alegria e com entrega total. Lembre-se, quem encontra Jesus nunca mais é o mesmo. Que hoje possamos nos prostrar diante dos reis, entregar-lhe o que temos de mais precioso e permitir que Ele nos conduza para novos caminhos, para os seus novos caminhos. Meus irmãos, amados irmãos, neste Natal nós somos desafiados a refletir profundamente sobre a nossa resposta ao Evangelho, sobre a nossa resposta a Jesus. Quando confrontados pelo Evangelho, muitos fazem como Herodes e resistem a Jesus. Porque Cristo não apenas expõe aqueles pecados evidentes, mas Ele também confronta o orgulho e a necessidade de controle que há nos nossos corações. Jesus exige que nós entreguemos a Ele as rédeas do nosso reinado pessoal. E essa resistência pode nos levar a rejeitá-lo, temendo perder o poder, temendo perder o controle, que meu irmão, minha irmã, a gente sabe que a gente nem tem de verdade sobre as nossas vidas. Mas há também
o perigo da indiferença. Podemos ser como os escribas, podemos ser como os fariseus, que mesmo conhecendo as Escrituras, esse conhecimento não os levou a adorar a Jesus. Apenas conhecer as Escrituras não nos salva. É a resposta de fé ao Cristo revelado nas Escrituras que salva. Irmãos, ao ouvir essa mensagem, talvez você perceba, reconheça, que por vezes, por conta do seu reinado pessoal que Jesus desbancou, você foi hostil a Jesus. Talvez você chegou aqui de mal com Jesus porque ele fez algo que você não queria que ele tivesse feito. Ou então, você percebeu que, por vezes, houve indiferença no seu coração. Sei onde Jesus está, mas não vou até Ele. Sei quem é Jesus, mas não vou adorá-lo. Talvez você reconheça que, por vezes, veio à igreja só por vir mesmo, mas não com o coração, com vontade mesmo de adorar, com fervor mesmo no coração, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas se eu ficasse nisso, meus irmãos, se eu ficasse só reclamando aqui, falando assim, você é indiferente, você é hostil, isso não seria o Evangelho. Isso não seria uma boa notícia. Porque o Natal, meus irmãos, acima de tudo, é uma boa notícia. A boa notícia daquele que não foi hostil, mas foi doce. A boa notícia daquele que não foi indiferente, mas foi atencioso. Meus irmãos, se você reconheceu que você tem sido hostil, tem sido indiferente a Jesus, clame por Ele. Porque só aquele que não foi hostil, mas doce, pode cuidar da hostilidade em seu coração. Somente aquele que não foi indiferente, mas atencioso, pode cuidar dessa indiferença no seu coração. O Natal, meus irmãos, é a notícia do Deus que se fez homem para viver perfeitamente e morrer no nosso lugar, para nos dar de volta a vida. Sabe aquela brincadeira que nós fazemos quando alguém querido faz aniversário? O aniversário é seu, mas eu que ganhei o presente. No Natal isso é ainda mais verdade, porque Jesus nasceu, mas quem ganhou o maior presente fomos eu e você. Meus irmãos, se há hostilidade ou indiferença no seu coração, hoje é dia de Jesus nascer em sua vida e te dar um coração novo. Que neste Natal, ao encontrar o Rei dos Reis, você seja transformado pelo Evangelho e não mais volte pelo caminho de antes, mas siga um novo caminho de adoração, de verdadeira devoção. Que o Rei dos Reis transforme o seu coração e te guie em um novo caminho, cheio de vida e adoração. Meus irmãos, Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Amém.